E é sobre isso que a gente conversa agora com Marco Polo de Mello, presidente executivo da Aço Brasil, vai falar sobre o tarifaço. Marco Polo, boa tarde, seja bem-vindo ao Poder Expresso. Boa tarde, Gerson, tudo bem? Tudo bem, eu quero saber se com vocês está tudo bem também, apesar desse anúncio. O que muda na prática, Marco Polo? Isso daí vai causar um desconforto no setor aqui no Brasil? Ô, Jesus, primeiro, a expectativa aí do lançamento, da divulgação, da proclamação aí do presidente Trump criou um nível de ansiedade geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque ninguém sabia o que seria o desdobramento disso. Por exemplo, a expectativa é de que esse tarifaço, que vem no bojo, né, Jesus, da chamada reciprocidade tarifária. Uma coisa é o que nós discutimos na última vez que eu compareci aqui ao programa, que é a questão do aço especificamente, aço e alumínio. Outra coisa é a chamada reciprocidade tarifária. Então, em relação à reciprocidade tarifária, existiam muitas dúvidas no ar. E a principal delas é se a tarifa seria acumulativa ou não em relação às taxas já existentes. Né? E o segundo grande ponto de interrogação era o nível dessa tarifa. Então, as expectativas no primeiro momento é que essa tarifa, chamada tarifa linear, pudesse ser num patamar mais alto do que aquele que foi aprovado de 10%. Né? A tarifa para o Brasil, Gerson, foi a menor tarifa aplicada a todos os outros países. Né? Então, eu considero isso daí um resultado exitoso, fruto do trabalho das negociações do governo brasileiro e à frente do governo brasileiro, a diplomacia brasileira, o nosso MRE. Tivemos à frente aí o embaixador Maurício Lírio, comandando as reuniões com a USTA, com o Departamento de Comércio, com a Casa Branca, que fizeram, com todos os argumentos postos à mesa, que a tarifa fosse a menor possível. E a melhor notícia que nós recebemos, aí sim como setor aço, é de que elas não são cumulativas. Então, com isso, Jesus, nós retornamos à condição que nós tínhamos antes, ou seja, todos os países que exportam aço para os Estados Unidos permanece com uma tarifa de 25%. Então, nós estamos na mesma planície e com o mesmo, digamos, status de competição. Vamos traçar um histórico recente aqui, Marco Polo. A gente até chegou a conversar sobre isso, né? Porque, num primeiro momento, o Donald Trump falou especificamente sobre o aço. Depois ele foi ampliando essa discussão a respeito das tarifas para outros países, para outros produtos. E agora a gente vê o aço entrando aí nessa geral aí, né? Então, eu queria que você fizesse um breve retrospecto de como foi a discussão tarifária, mais especificamente em relação ao aço a partir da chegada de Donald Trump. De novo, né, Jesus, são dois assuntos separados. O aço, né, houve uma decisão tomada pelo presidente Trump, assim que assumiu, né, dando prazo, inclusive, para a implementação da medida, que seria o 12 de março. Você vai se lembrar que nós fizemos solicitações para prorrogar, inclusive, a data da implementação dessa tarifa de 25% para o mundo inteiro. Não é uma medida contra o Brasil, uma medida que foi adotada contra o mundo todo, mas não houve qualquer sensibilidade por parte do Trump em relação a essa prorrogação e ela entrou em vigor no dia 12 de março. Então, não houve grandes discussões em relação ao que seria a tarifa. No dia 12 de março foi implementado, então, a alíquota de 25% para todos os produtos. E relembrando, né, Jesus, que o nosso objetivo, desde o primeiro momento, primeiro era restabelecer um canal de comunicação e de negociação com os Estados Unidos, coisa que foi feita efetivamente, e segundo, com esse canal e as negociações em curso, que a gente tentasse retomar, recompor o acordo de cotas que vigiu durante 6 anos, né? Porque com o sistema de cotas, automaticamente, nós estaríamos fora da taxação de 25%. Paralelo à implementação do que foi a alíquota de 25%, o governo americano já vinha anunciando a chamada reciprocidade tarifária. E aí você inclui tudo, né? Todos os produtos das pautas. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm uma relação comercial com mais de 200 países. Então, a grande pergunta é como é que vai ser implementada a chamada reciprocidade tarifária, que teoricamente teria que focar o país,
teria que focar o setor, teria que focar o produto para fazer uma compensação. Apenas para esclarecimento dos nossos telespectadores. Por exemplo, o etanol, a tarifa nos Estados Unidos é 2,5%, no Brasil é 18%. Então, a busca da chamada reciprocidade tarifária seria equilibrar as tarifas. Aparentemente, por falta de estrutura, nem todos os cargos estão preenchidos nos Estados Unidos, eles adotaram a estratégia de aplicar uma tarifa linear por país. Então, no caso do Brasil, recebemos a menor tarifa de 10%, e outros países, como a China, por exemplo, foram tremendamente penalizados. Eu imagino que também no caso da chamada reciprocidade tarifária, Jesus, negociações vão ser implementadas pelo governo brasileiro junto ao governo americano no sentido de tentar refluir ou minimizar, mitigar o impacto da adoção dessa tarifa, ainda que menor do que os demais países, mas é uma tarifa expressiva de 10%. Você acredita que pode ter mais algum desdobramento nessa história? Vamos parar nesses 10%? Quem produz aço no Brasil pode, de certa forma, relaxar? Pelo menos novidade não vai ter. Com esse estado de coisas, né, Jesus, eu diria que é muito difícil relaxar, porque a cada momento surge sempre uma novidade, né? Mas eu volto àquele ditado antigo: a cada ação corresponde uma reação. Quer dizer, o que se verificou é que os países que tentaram, de alguma maneira, voltar com algum grau de retaliação em relação às medidas adotadas pelos Estados Unidos, o Trump tem voltado com uma dobra de posições adotadas, assumidas anteriormente. Então, no que diz respeito ao aço, nós continuamos rigorosamente dentro daquilo que, desde o primeiro momento, a gente vem defendendo, que é negociações estabelecidas pelos canais oficiais, governo brasileiro, Departamento de Comércio americano, com o nosso MIDIC, Departamento de Estado com o nosso Ministério das Relações Exteriores, envolvimento da Casa Branca, o STR, enfim, os canais que estão abertos agora, felizmente abertos no seu mais alto nível, que através desses canais a gente continue buscando a recomposição do acordo para o aço, o que evitaria a taxação dos 25%. Eu sempre reforço a nossa posição, Gelson, que o acordo que funcionou, vigiu durante 6 anos, é um acordo bom para a indústria brasileira do aço, mas é bom para a indústria brasileira do aço americano também. Então, é nesse sentido que a gente tem envidado todos os nossos esforços. Marco Polo de Mello, presidente executivo do Instituto Aço Brasil, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Até a próxima, Gelson.